Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre Joana d'Arc. Aqui diz, Joana d'Arc, jovem líder bruxa santa. A surpreendente história da heroína que comandou o exército francês. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Raíssa Carvalho e eu tô aqui sempre conversando sobre minhas leituras, conversando sobre livros. Também tô no Instagram. Também tem um grupo no Telegram onde eu tô colocando sempre novidades relativas ao meu conteúdo, ofertas e o que mais aparecer de interessante pra gente conversar por lá. E eu convido vocês a participarem lá. Convido também para que você dê uma olhada no meu projeto no Catarse, se interessar em apoiar e em participar das nossas leituras coletivas, né? E está aqui embaixo também no box de descrição. Então, bora lá pro vídeo. Então, gente, esse livro aqui, ele foi publicado em 2018 pela Gutenberg e a autora dele é a Ellen Castor, que é uma historiadora e, pelo que eu vi aqui na orelha do livro, ela é especialista em história da Inglaterra. Então, o conflito que envolve Joana d'Arc, né, é um conflito ali que fica entre Inglaterra e França. Então, diz muito sobre o campo de pesquisa da autora. Bem, quais eram aqui as minhas expectativas para esse livro? Para quem não sabe, esse livro aqui, ele tá na nossa lista do Rodada das Bruxas, que foi uma leitura coletiva que eu programei lá no final de 2021 e que tá rodando aí desde o início de 2022. Então, esse aqui foi o livro do mês de julho. E quando eu peguei esse livro, quando eu comprei esse livro, eu acho que eu comprei logo depois da publicação dele, eu imaginava que seria uma biografia sobre a Joana d'Arc. Então, quando eu comecei a ler, eu não sou uma pessoa que lê sinopses, muito raramente eu faço isso. Mas quando eu comecei a leitura do livro, foi que eu fui entender que não se tratava de uma biografia da Joana d'Arc, mas sim um roteiro, um apanhado político, né, do período em que a Joana esteve ali ativa e que ela viveu e como foi, né, como repercutiu as ações da Joana ali na guerra entre França e Inglaterra. Bem, o livro em si, para vocês entenderem melhor, ele é dividido em 3 partes, né? A princípio temos ali um prólogo, né? Prólogo, onde a autora vai colocar como são as maiorias das pesquisas, a maioria das pesquisas que envolvem a Joana d'Arc, né? E ela explica que ela quer seguir um caminho diferente dessas pesquisas, então ela vai começar o seu trabalho voltando anos antes da chegada da Joana d'Arc ali no Reino Francês, né? No meio do caldeirão político que ela chegou. Então, a autora coloca a gente lá na Batalha de Azincourt, que foi a batalha que permitiu a entrada da Inglaterra na França, né? Então, ali o rei Henrique estava tentando entrar na França, reclamando o trono francês, né? O rei da Inglaterra reclamando o trono francês. E ele ganha essa batalha, né? E consegue invadir ali alguns territórios da França. Depois desse período, a França fica numa situação bem frágil politicamente falando, né? E a população também está bem cansada de muitas guerras, muitas batalhas, né? Muitas perdas principalmente. Uma coisa interessante de mencionar é que a autora sempre fala aqui que nós estamos falando do reino mais católico, né? Então, que a França é um reino muito católico e que tudo eles colocavam como algo, uma punição divina. Talvez a gente esteja perdendo porque nós estamos sendo castigados. Então esse era um discurso muito utilizado na época. Então a autora coloca que é preciso, né, criar essa ambientação, e eu achei isso bem interessante na primeira parte. E foi aí que eu entendi que não estava lendo uma biografia da Joana d'Arc, mas um livro sobre o período histórico, né, o período histórico falando principalmente da situação política da França, né, em que a Joana esteve envolvida.
quando a gente tá lendo essa primeira parte, é uma leitura, não é uma leitura difícil, mas é uma leitura que talvez não agrade a muitas pessoas, porque é uma leitura com muitos nomes, que menciona muitos duques, muitos pretendentes a trono, muitas rixas e com chaves políticos. A autora faz isso muito bem, né? E eu achei ela até muito visual, né? Nas descrições, né? Como que ela fala do imaginário do povo francês e fala também do clima de ansiedade que estava ali, né? Dentro da França naquele momento. Então, ela encerra a primeira parte dizendo que alguma coisa vai mudar e aí começa a segunda parte, que é a parte em que Joana chega ali, né, e tem contato pela primeira vez com o Delfim Carlos, né? Então, o rei francês, que era, né, o rei francês no momento da Batalha de Azincourt, ele morre e quem fica ali como talvez herdeiro do trono seria o Delfim Carlos, mas não é tão simples assim, porque o braço direito do rei, né, ele acaba fazendo a Inglaterra como aliado. Existem várias relações ali de inimizade dele com o então Delfim, e é isso. Então, o que acontece é que a Joana, ela apoia, né, o Delfim Carlos e ela diz que tem uma mensagem de Deus para ele. E aí que a gente vai entrar na segunda parte do livro, que é a parte que a Joana brilha. Bem, quem quer, né, entender um pouco do papel da Joana ali na batalha entre França e Inglaterra vai se deliciar com a segunda parte, porque a autora vai dar ali um passo a passo desde o primeiro contato de Joana com o rei, né, com o Delfim Carlos, que ele ainda não foi coroado, ainda está num clima de tensão política muito grande, né, e quem quer saber dessa situação vai se deliciar nessa segunda parte. E aí é que Joana aparece, e aí a gente vai entendendo, né, quais foram os problemas quando ela aparece na corte, né, então a gente acredita ou não acredita nessa mulher? Né? Nessa jovem, estamos falando de uma garota de 17 anos. Então, eles ficam naquela situação, se ela for uma mensageira de Deus, nós vamos estar negando, né, essa mensagem. Mas se ela não for uma mensageira de Deus, e se a gente estiver dando voz ao inimigo de Deus, se a gente estiver dando voz a nossos inimigos, o que vai acontecer? Então, acontece que Joana, ela passa ali por uma série de entrevistas, né? Ela é interrogada sobre a fé dela, como é que ela recebe essas mensagens, como são essas visões, e também ela passa ali por uma avaliação de virgindade, porque Deus não mandaria uma mensagem para uma mulher que não fosse virgem. Então ela passa ali por alguns exames para atestar a sua virgindade, né? Algumas mulheres, né, esposas de grandes homens ali da corte, fazem essa averiguação e depois de atestado que ela é virgem, depois das entrevistas, então faz assim, então agora vamos passar a Joana para um teste. E aí é que ela é enviada, né, para o campo de batalha e assim, vamos lá, vamos ver se ela vai conquistando as cidades que a Inglaterra está ocupando. E esses testes vão acontecendo e Joana vai sendo bem sucedida. Acontece que mesmo sendo bem sucedida, Joana ainda assim, ela não tem voz ativa ali no meio de tantos homens, né? Então ela não consegue tomar participar das grandes decisões, de qual seria o próximo passo, qual seria a próxima cidade a ser atacada, né? Então qual esse acordo aqui a gente faz ou não faz? Não. Ela vira uma marionete. Eu sinto que a autora colocou isso bem claro. Então ela vira, querendo ou não, uma marionete ali. Tá dando certo, vamos continuar usando ela, né? Porque, afinal de contas, muitas pessoas realmente acreditavam naquela mensagem. Muitas pessoas procuravam Joana para se aconselhar, né? Procuravam Joana para algum tipo de ajuda. Mas ali, o miolo político mesmo, né? Os homens que tomavam as decisões não queriam dividir esse status com Joana. Vale lembrar que a autora sempre coloca aqui que Joana, né, vestida com roupas masculinas, com seu gibão, com o cabelo cortado bem curtinho. Então, ela tinha ali homens que sempre andavam com ela
E em determinado momento, a autora vai dizer que, quer dizer, a Joana vai dizer em um interrogatório lá na frente que o uso dessas roupas era uma maneira que ela tinha de se proteger, né? Afinal de contas, ela andava cercada de muitos homens. Ainda nessa segunda parte do livro, a Joana ela é capturada, né? E ela é capturada pelos ingleses e fica ali aquela dança das cadeiras para decidir o que vai ser feito de Joana. Acontece que já é sabido que ela não pode voltar, né, para a França. Ela não pode voltar ali porque já existe um movimento de pessoas que acreditam e seguem o que Joana dita. Então, ela é perigosa, né? Ela é uma mulher perigosa, solta. Então, o que já tem decidido? Se ela passar por um julgamento e o fim dela não for fogueira, o fim dela será o resto da vida prisioneira da Inglaterra. Mas seria muito mais interessante que essa mulher fosse queimada, porque daria ali status para alguns homens da igreja que querem, né, ascender dentro da política, né, eu não sei como mencionar, como falar aqui agora, mas ali dentro do clero. Bem, seria interessante para muitas pessoas. E aí começa o julgamento, né, inquisitorial da Joana, feita ali pela igreja, né, em apoio à Inglaterra. Bem, Joana ela fica 1 ano em cativeiro, né? E assim, a autora deixa bem clara a situação do psicológico dessa mulher. Ela transcreve aqui várias partes do julgamento, dos interrogatórios, né, das respostas de Joana. Fica bem claro que ela era uma menina muito altiva, mordaz, que ela resistiu bravamente e resistiu por muito tempo para se dobrar aqueles homens que estavam, né, interrogando, amedrontando mesmo. E aí, essa parte, assim, é incrível de acompanhar. Mas confesso que fica ali, pra mim, eu fiquei carente de partes que falassem mais das intenções de Joana, né, do passado dela, e de coisas que refletissem mesmo as motivações, as crenças. A todo tempo eu ficava me perguntando, meu Deus, essa menina acredita no que ela tá falando? Porque ela foi muito perseverante em resistir, né, ao interrogatório. E aí eu tô carente agora de novas leituras que tratem de Joana ali num aspecto mais humano. Mas vamos lá, e aí chegamos à terceira parte do livro, né, que é a parte que encerra a obra da Ellen, e é a parte que ela vai falar das consequências, né? Nós estamos aí anos após a morte da Joana, e a gente sabe que Joana acabou na fogueira mesmo, né? Ela teve, durante ali o julgamento, né, ela teve um momento que ela voltou atrás, e ela disse que não queria ser queimada. Ela estava falando por engano, não era isso, ela ia se render e tal. E aí eles desistem de queimá-la. E depois de alguns dias, ela tem, eu não sei, um surto, algum momento em que ela disse que não, que é verdade, que tudo que ela falou antes era verdade, que ela preferia morrer queimada do que permanecer ali presa. Mas já nas últimas páginas do livro, a autora coloca ali um trecho do que talvez tenha acontecido para motivar Joana a se render à fogueira, né? Que ela tinha sido perdoada, mas ia se manter prisioneira, né? Mas ela ia escapar da fogueira, e aí por fim ela decide que é melhor ir pra fogueira do que viver naquela situação. Já no finalzinho, nas últimas páginas do livro, mas eu não vou contar, porque eu quero que vocês fiquem curiosos e procurem esse livro para ler, porque mesmo não se tratando a biografia que eu acreditava que era, é um livro incrível. Incrível, incrível, muito bom, muito interessante. Sem falar que ele cita muitos outros personagens históricos que me aguçaram a curiosidade. Tem uma Yolanda aqui, que ela é
especialíssima em todas as decisões que rondam ali o Delfim Carlos, né? Ela é a sogra dele. E eu tô assim, desesperada por algum livro que trate dela. Mas olha, eu fugindo do assunto, essa sou eu, né? Mas então vamos lá, ela vai falar, na terceira parte do livro, a autora vai falar do que aconteceu, né, depois da morte da Joana. Nessa terceira parte, né, a autora, como eu já disse, ela vai falar das consequências. Então, Joana sim abriu muitas portas, né, ela retomou cidades muito importantes ali para a França, né, que estavam sob o poder da Inglaterra. Então ela foi ali uma laranja, quem sabe, mas ela foi feita como escudo, né? Eu acho que é isso. Ela foi feita de escudo para conquistar essas cidades, reconquistar essas cidades. E acontece que por onde ela passou, essas cidades que ela tirou do domínio inglês e devolveu para o domínio francês, principalmente essas cidades, né? Principalmente Orleans, que ela também fica conhecida como Joana de Orleans, né? Principalmente essas cidades, elas passaram a reverenciar Joana. Então, existiam eventos, né, onde Joana era lembrada. Isso muito tempo depois dela ter sido queimada. Acontece que 20 anos depois, a igreja decide fazer um novo julgamento, né? E talvez por causa desses movimentos que existiam, sempre lembrando aí da importância e do significado de Joana para aquelas cidades, para aquelas pessoas. Na Europa toda, Joana era conhecida. Acontece que a igreja decide fazer 20 anos depois um novo julgamento. A mãe da Joana, ela é chamada, né? E faz ali, eles fazem toda uma encenação para essa retomada do julgamento. E nesse novo julgamento fica decidido que Joana era inocente, ela foi queimada injustamente, né? Aí, 500 anos depois, Joana recebe o título de santa, né, pela Igreja Católica. E a gente vai entendendo que todas essas decisões, né, sejam elas tomadas pelo clero ou tomadas pelo Estado, elas sempre são decisões políticas, né? É sempre a política que decidia ali quem era herege, quem era bruxa, quem era santa. E é muito interessante a gente ir chegando nessas conclusões ao longo da leitura, né? Então, assim, eu indico muito esse livro, eu já disse aqui a vocês, é um livro incrível, é um material incrível para quem quer começar a ler sobre a Joana d'Arc. Eu gostei bastante de ter entrado no assunto Joana d'Arc através dessa leitura, foi a primeira vez que eu li alguma coisa sobre ela. Indico muito, mas fiquem aqui avisados de que não é uma biografia, né? Agora eu quero dicas, se vocês sabem aí, de livros que tragam a Joana d'Arc, né? Seja de forma romanceada ou não, seja um livro teórico mesmo, deixem aqui nos comentários, né? Deixa seu curtir, compartilha esse vídeo, é muito importante pra mim, tá bom, gente? Então, leiam Joana d'Arc e me digam aqui nos comentários o que você achou desse vídeo.